Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Mais uma vez gravando um canal, gravando mais um vídeo para a glória de Deus. Este é o canal oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, blibista, seminarista, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista do grego e das culturas bíblicas. Também somos comentarista da etimologia e da mitologia bíblica. Vamos para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete para a glória de Deus. Vamos falar de uma palavra, qual o significado da expressão da palavra filho da perdição. Olha só que peso, olha só que terrível. Qual é a expressão significativa do termo filho da perdição? O que significa? Qual é a biologia desta palavra? Ou melhor dizendo, a biografia desta palavra? Qual é o significativo desta palavra, filho da perdição? Primeiro ponto de vista, devemos compreender algo. Então, quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom, paz e esperança e paz. Vamos para mais uma paraxá em nome de Jesus. Ao ponto de vista que devemos observar a expressão bíblica que Cristo mostra em uma frase, do que muitos usam no texto bíblico, mas muitos não entendem no texto bíblico. O que as pessoas devem estudar para compreender a expressão da palavra, que é expressão. A expressão é relativo, que é a mesma manifestação da palavra, que é algo mais profundo do que um pensamento humano, que vai muito mais além de uma maneira especial. O segundo ponto de vista, o que é esta expressão, filho da perdição? O que significa esta palavra? Usada sempre uma base para poder nós compreender o que é filho da perdição. Isto está relativo e está escrito no livro de João 17 e versículo 12, como também está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3. Filho da perdição, longe de ser alguém que foi predestinado por Deus para viver como um perdido, sem nenhuma chance de salvação. Como afirmar os calvinistas, mas um semista, ou semitismo, ou um braísmo que tem como de finalidade de descrever que uma pessoa que vive como um filho perdido. Afinal, o que esta expressão, filho da perdição, está tratando? Perdição ou perdido, porque podemos escolher a luz, que é Jesus, que amou mais as trevas do que a luz. João 3, 19 e 21. Terceiro ponto de vista, no Novo Testamento existem dois personagens que receberão essa epíteto, a palavra expressão que se associa a um nome e um pronome para qualificá-lo. E um deles, Judas Iscariote, por conta da sua vida, conduta, pela sua vida e a sua conduta, e outro, Anticristo, também conhecido, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3, como um homem do pecado e filho da perdição. Sendo Deus amoroso, justo, santo e bom, e não podemos aceitar contra ele acusações infâmias de que ele predestina alguém para ser filho da desobediência, no sentido de que este já tenha o seu destino selado para a perdição eterna,
para o inferno. Quarto ponto de vista, pois Deus não se compraz da morte do ímpio. Isso é uma base bíblica. Livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 23, mostra uma relação. João 3 e verso 16 também mostra uma outra relação, como também Romanos 11 e 32 também. Logo, os que se perdem por uma decisão de ser livre da sua vontade, e não porque Deus os tinha decretado. Desde a eternidade, a sua perdição é eterna, como crê alguns calvinistas. Como claro exemplo temos de pessoas de Caim para com Abel, o qual Deus disse que se ele quisesse poderia agir de modo a ser aceito por ele. Mas Caim, por um ato de ser livre da sua vontade, tomou pela a inveja e preferiu seguir a voz da velha natureza. Seguir a voz de Deus ou a voz da velha natureza? Gênesis 4, versículos 6 e 7. Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Ao quinto ponto de vista. Afinal de contas, por que filho da perdição? Por conta disso, é descrito por João o Evangelista como aquele que era do maligno. A expressão definida é aquele que era do maligno. Então, filho da perdição é o significado dessa palavra. Filho da perdição significa que é aquele que era, ou aquele que era maligno. Significa que ele tem um livre-arbítrio. Ele pode ser maligno ou ele não pode ser benigno. Então, é aquele que era do maligno. Amém? Esta é mais uma expressão bíblica para a glória de Deus. Vamos falar de 12 expressões da palavra filho. E agora falamos sobre o filho da desobediência, o qual é o significado da expressão da palavra filho da perdição. Esse é o significado. Quero deixar a todos com Shalom Kavai, Kavai Shalom para todos.